bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quarta-feira, Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estados. Iam falando um com o outro tudo o que tinha se passado. Enquanto iam conversando entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam como vendados e não o reconheceram. Perguntou ele então: de que está falando pelo caminho e por que está tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses dias? Perguntou ele: o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjo, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo que anunciam os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que fosse passar adiante, mas eles forçaram-o a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Então ele entrou com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e o serviu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele logo desapareceu. Diziam então um com o outro: não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e com eles onde estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais e também você que me acompanha pelas rádios Alternativa FM e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje vem falar dos discípulos de Emaús. Isso mesmo, os discípulos de Emaús estavam caminhando quando de repente apareceu Jesus por trás, E começou a conversar com eles e eles não perceberam que era Jesus. Então eles começaram a falar da tristeza em perder Jesus, que Jesus era um homem muito bom, poderoso em obras e palavras. Ora, ou seja, Jesus é o exemplo maior que nós devemos seguir. É o Mestre Jesus, esse que falava e cumpria, esse que além de rezar, além de orar para o povo, ele tinha atitude. Por isso que eles falavam, ele tinha poder nas palavras e nas atitudes. Então, eles não reconheceram Jesus quando chegaram perto da casa. Jesus estava passando adiante. Eles falaram: Senhor, você não quer ficar aqui essa noite? Está tarde, o dia reclina. Então Jesus entrou com eles. E na hora ali do jantar, na mesa, Jesus tomou o pão, partiu, abençoou e deu para eles. Na hora que eles pegaram o pão para comer, como se as escamas, os olhos se abriram e eles puderam ver Jesus. Na hora que eles foram falar alguma coisa para Jesus, o que aconteceu? Jesus desapareceu. Então eles entraram em êxtase. A alegria era tão contagiante naquele momento que um falava para o outro: você não viu como que ele nos falava pelo caminho? Ele falava de um jeito diferente com que a gente entendia. Então imediatamente eles largaram tudo
e voltaram para Jerusalém para anunciar para os 11 discípulos que estavam lá. Inclusive, na hora que eles chegaram lá, Simão Pedro estava contando também que Jesus apareceu para ele. Então os discípulos de Emaús falaram a mesma coisa. Jesus apareceu para nós. E eles contaram a experiência do encontro com Jesus ao partir do pão. Meu irmão, minha irmã, que essa Páscoa, nós estamos na 8ª da Páscoa, possa nos fazer ter esse encontro pessoal com o Senhor. Às vezes Jesus está passando perto de você, está passando do seu lado e você não tem reconhecido. Às vezes você quer que Deus se manifeste em grandes coisas na sua vida e Ele está se manifestando nas pequenas coisas e muitas vezes eu e você estamos ignorando. Deus te abençoe, que você tenha um santo e abençoado dia. Que a graça e a paz de Deus estejam no seu coração. Paz e bem. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueçam de compartilhar.